A última travessia de José, o homem que conhecia o mar. Era uma sexta-feira de março, quando o marinheiro José amarrou pela última vez as cordas do pesqueiro Esperança do Mar, no cais de Santos. O sol se despedia no horizonte, tingindo o oceano com tons de laranja e vermelho sangue, cores que dias depois ganhariam um significado profético e terrível. Aos 34 anos, José carregava nos olhos cansados a sabedoria de quem conhecia cada humor do mar, cada sussurro das ondas contra o casco enferrujado de sua embarcação. Filho de pescadores, neto de pescadores, José nascera com sal nas veias e o cheiro de maresia impregnado na alma. Seu avô dizia que alguns homens eram chamados pelo oceano antes mesmo de nascer, e José era um desses homens. Desde os 7 anos, quando segurou pela primeira vez o timão do barco paterno, ele soube que sua vida estaria eternamente entrelaçada com aquelas águas escuras e profundas. O mar era seu lar, seu sustento, seu confidente nos dias de solidão que todo marinheiro conhece bem demais. Naquela tarde de março, José concluíra mais uma jornada de pesca. A maré estava boa, o cardume generoso, e os cerca de 200 quilos de pescado em seu porão garantiriam um mês tranquilo para sua família. Sua esposa Marina esperava-o em casa com o jantar pronto, um ritual que se repetia há 12 anos de casamento. Seus 2 filhos, Pedro de 9 anos e Lucas de 6, aguardavam ansiosamente as histórias que o pai sempre trazia do oceano. Histórias de baleias majestosas, de tempestades desafiadoras, de amanheceres que pintavam o céu de dourado. Histórias que, naquele março cinzento, jamais seriam contadas novamente. Ao desembarcar no cais, José cumprimentou os companheiros de profissão com seu sorriso discreto e cansado. Veterano das águas, era respeitado por todos os pescadores do porto. Homem de poucas palavras, deixava que seu trabalho falasse por si. Suas redes eram sempre as mais bem remendadas, seu barco o mais limpo, sua pontualidade inabalável. Aos olhos da comunidade pesqueira de Santos, José representava a essência do que significava ser um verdadeiro homem do mar. Mas havia algo diferente naquela tarde. Testemunhas relatariam depois que José parecia inquieto, olhando repetidamente por sobre os ombros enquanto descarregava o pescado. Seu amigo de infância, Sebastião, notou o nervosismo incomum. "Está tudo bem, José?" perguntou enquanto ajudava a amarrar as cordas. José hesitou, abriu a boca como se fosse dizer algo importante, mas apenas balançou a cabeça e murmurou: "É só cansaço, Sebastião. Só cansaço", foram suas últimas palavras a um amigo. Às 18h47, as câmeras de segurança do porto registraram José caminhando em direção ao estacionamento onde deixara sua velha caminhonete Ford azul, ano 1998. Ele carregava sua bolsa de lona surrada e uma caixa térmica com alguns peixes para o jantar. O sol já havia se posto completamente e as luzes amareladas do porto criavam sombras longas e distorcidas sobre o asfalto molhado pela garoa típica do litoral paulista. José desapareceu entre os contêineres empilhados no canto mais distante do estacionamento. Ninguém o viu sair. Quando Marina ligou pela primeira vez, eram 19h30. José sempre chegava em casa antes das 8, sem falta. Ela não se preocupou inicialmente. Talvez o trânsito, talvez uma conversa demorada com algum comprador de peixe. Mas quando o relógio marcou 21h e o telefone de José continuava desligado, um frio percorreu sua espinha. Marina conhecia aquele homem melhor que ninguém. Conhecia sua pontualidade obsessiva, seu senso de responsabilidade inabalável. José jamais deixaria a família esperando sem uma explicação. Às 22h15, Marina acionou a polícia. Às 23h, a caminhonete azul foi encontrada no estacionamento do porto, com as portas trancadas e as chaves ainda na ignição. A bolsa de lona estava no banco do passageiro, mas a caixa térmica com os peixes havia desaparecido.
Não havia sinais de luta, não havia sangue, não havia absolutamente nada que indicasse violência. Era como se Marinheiro José tivesse simplesmente se dissolvido na névoa úmida daquela noite de março. O mar, aquele velho companheiro de tantas jornadas, guardava agora um segredo, e os que conheciam suas profundezas sabiam que o oceano raramente devolve o que toma para si. As primeiras 48 horas, o amanhecer de sábado trouxe consigo uma neblina densa que cobria Santos como um sudário cinzento. No porto, a notícia do desaparecimento de José se espalhara como fogo em palha seca. Pescadores que deveriam estar no mar permaneciam no cais, organizando buscas espontâneas, vasculhando cada canto do porto, cada viela escura entre os galpões de armazenamento. A comunidade pesqueira é uma irmandade silenciosa, unida por laços mais fortes que sangue. E um dos seus havia desaparecido. O delegado Marcos Tavares, veterano de 23 anos na Polícia Civil, assumiu pessoalmente o caso. Homem de semblante grave e olhos que já haviam testemunhado o pior da natureza humana, Tavares conhecia bem a dinâmica do porto. Sabia dos acertos obscuros que aconteciam após o pôr do sol, das mercadorias que entravam e saíam sem registro, das dívidas que se pagavam com mais do que dinheiro. Mas José não se encaixava nesse perfil. Era, por todos os relatos, um homem reto, trabalhador, sem vícios e sem inimigos. As primeiras investigações revelaram detalhes perturbadores. As câmeras de segurança mostravam José entrando na área do estacionamento às 18h47, mas nenhuma outra movimentação era registrada até às 19h23, quando uma van branca sem placas aparecia brevemente nas imagens, estacionando próximo à caminhonete de José. Por exatos 7 minutos, a van permanecia ali, parcialmente oculta pelos contêineres. Depois, desaparecia na direção oposta à entrada principal. As imagens eram granuladas, impossíveis de identificar rostos ou detalhes. Mas um fato era inegável. Algo havia acontecido naqueles 7 minutos. A perícia técnica examinou minuciosamente a caminhonete de José. Não havia impressões digitais estranhas, não havia fibras suspeitas, não havia vestígios de substâncias químicas. O veículo estava impecavelmente limpo, como José sempre o mantinha. Mas havia algo que incomodava os peritos. Um pequeno arranhão recente no vidro da porta do motorista, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada com uma ferramenta metálica. Porém, as portas estavam trancadas por dentro e as chaves na ignição. Um paradoxo que não fazia o menor sentido. Marina estava destroçada. Sentada na sala de sua modesta casa no bairro do Macuco, ela segurava uma foto de José e tentava, sem sucesso, entender o que poderia ter acontecido. Ele estava diferente nos últimos dias, confessou ao delegado Tavares entre soluços. Mais quieto, mais pensativo. Perguntei se havia algo errado, mas ele dizia que estava tudo bem, que era apenas o cansaço da pesca. Marina não sabia. Mas aquelas palavras abririam uma nova linha de investigação que levaria a revelações perturbadoras. Os colegas pescadores de José foram interrogados um por um. Sebastião, seu amigo de infância, revelou algo que não havia mencionado inicialmente. Cerca de 2 semanas antes do desaparecimento, José havia comentado algo estranho sobre ter visto coisas que não deveria ter visto durante uma pescaria noturna. Quando Sebastião perguntou o que era, José se recusou a elaborar, dizendo apenas: "Algumas coisas no mar é melhor fingir que nunca aconteceram." Na época, Sebastião pensou que fosse apenas uma das superstições típicas dos homens do mar. Agora, aquelas palavras ecoavam com um peso sinistro. O telefone de José foi recuperado de sua bolsa e analisado. Os técnicos encontraram algo intrigante. Na tarde anterior ao desaparecimento, José havia recebido 3 ligações de um número não identificado, todas com duração inferior a 15 segundos. Ele não atendeu nenhuma delas.
Mais tarde, às 17h32, enviou uma única mensagem de texto para um contato salvo apenas como R. Não posso mais. Vou contar tudo. A mensagem nunca foi entregue. O número estava desativado. Quem era R? O que José estava prestes a contar? E, mais importante, essa decisão custara sua vida? As primeiras 48 horas são cruciais em qualquer investigação de desaparecimento. Estatisticamente, se uma pessoa não é encontrada nesse período, as chances de um desfecho positivo diminuem drasticamente. Quando o domingo amanheceu sem nenhuma pista concreta, sem nenhum sinal de José, a esperança começou a se transformar em algo muito mais sombrio. A certeza de que algo terrível havia acontecido naquele estacionamento nebuloso. Marina mantinha uma vigília silenciosa, recusando-se a aceitar o que todos já começavam a suspeitar. Pedro e Lucas, ainda jovens demais para compreender completamente a gravidade da situação, perguntavam insistentemente quando o pai voltaria para contar as histórias do mar. Marina não tinha respostas. Apenas lágrimas que escorriam enquanto ela olhava pela janela, esperando ver a caminhonete azul dobrando a esquina. Mas a rua permanecia vazia e o silêncio da ausência tornava-se cada vez mais ensurdecedor. O segredo nas profundezas. Na segunda-feira, a investigação tomou um rumo inesperado. Um telefonema anônimo para a delegacia mencionou que José poderia ter testemunhado algo comprometedor durante suas pescarias noturnas na região conhecida como Pedra da Tartaruga, uma área de águas profundas a cerca de 15 milhas náuticas da costa. O informante, cuja voz foi deliberadamente distorcida, disse apenas: "Procurem o que ele viu na noite de lua nova. Nem tudo que sobe do mar é peixe." A ligação foi encerrada abruptamente e todas as tentativas de rastreamento falharam. O delegado Tavares conhecia bem aquela região. A Pedra da Tartaruga era famosa entre os pescadores locais pela abundância de pescado, mas também carregava uma reputação sinistra. Historicamente, era uma área onde embarcações menores evitavam navegar após o anoitecer. Havia relatos de luzes estranhas sob a água, de motores de barco encontrados boiando sem suas embarcações, de redes de pesca cortadas por algo que não eram tubarões. A maioria eram superstições marinhas, obviamente. Mas em toda a lenda há um grão de verdade. A equipe de investigação decidiu revisar os registros de navegação do Esperança do Mar. O barco de José estava equipado com um GPS náutico básico que mantinha histórico das últimas travessias. Os técnicos descobriram que na noite de 28 de fevereiro, exatamente 2 semanas antes do desaparecimento, José havia navegado até a Pedra da Tartaruga e permanecido na área por quase 4 horas, entre 23h e 03h da madrugada. Isso por si só não era incomum. Pescarias noturnas faziam parte da rotina, mas o que chamou a atenção foi o padrão de movimento do barco. Em vez de permanecer ancorado ou fazer os movimentos típicos de lançamento e recolhimento de redes, o GPS mostrava que José ficara completamente parado por mais de 1 hora. Depois, fizera movimentos erráticos em círculos, como se estivesse observando ou seguindo algo na água. Às 10h47, o barco iniciou um retorno à costa em velocidade máxima, algo extremamente perigoso e incomum para um pescador experiente como José, que conhecia os riscos de navegar rápido demais em águas escuras. Tavares decidiu interrogar novamente os pescadores que poderiam ter estado na área naquela noite. Foi então que Rogério Mendes, um pescador de 52 anos conhecido por sua honestidade, revelou algo perturbador. Ele estava retornando para o porto na madrugada de 28 de fevereiro, quando viu o barco de José parado na Pedra da Tartaruga. "Achei estranho porque ele estava com todas as luzes apagadas", relatou Rogério. "Todo pescador sabe que é suicídio navegar sem luzes. Pensei em me aproximar para ver se estava tudo bem,
Mas aí vi outra embarcação. Uma lancha rápida daquelas caras se aproximando do barco do José. Eles ficaram lado a lado por alguns minutos. Depois, a lancha foi embora em alta velocidade. Quando perguntado por que não havia mencionado isso antes, Rogério baixou os olhos. Porque sei o que significa quando lanchas como aquela aparecem no meio da noite. E sei que quem vê essas coisas e fala sobre elas às vezes não vive para se arrepender. Mas o José era um bom homem. Merece justiça, mesmo que isso signifique colocar meu próprio pescoço em risco. A revelação de Rogério abriu uma caixa de Pandora. A Polícia Federal foi acionada e uma força-tarefa especializada em crimes marítimos assumiu parte da investigação. A região da Baixada Santista era conhecida como Rota de Narcotráfico Internacional. Embarcações rápidas faziam o transbordo de drogas vindas de navios-mãe, ancorados em águas internacionais, transferindo a carga para barcos menores que se misturavam aos pescadores locais. Era uma operação sofisticada, violenta e extremamente lucrativa. Testemunhas não eram toleradas. Mas se José havia presenciado uma operação de tráfico, por que não reportou imediatamente? A resposta veio de Marina, que finalmente se lembrou de um detalhe crucial. 2 semanas antes do desaparecimento, José chegara em casa visivelmente abalado. Ela perguntou o que havia acontecido e ele respondeu algo que na época pareceu enigmático. Vi algo que não posso esquecer, mas que preciso fingir que nunca vi. É assim que se sobrevive no mar. Quando Marina insistiu, José foi categórico. Se eu falar sobre isso, quem sofrerá as consequências serão vocês. É melhor esquecer. José havia feito uma escolha terrível. Escolher entre sua consciência e a segurança de sua família. Durante 2 semanas, carregou aquele peso sozinho, aquele segredo que queimava como brasa viva. Mas na tarde de sua última sexta-feira, algo mudou. A mensagem não entregue para R sugeria que José estava prestes a quebrar seu silêncio. Não posso mais. Vou contar tudo. Foram palavras que selaram seu destino. A polícia intensificou as buscas na área da Pedra da Tartaruga. Mergulhadores da Marinha vasculharam as águas profundas, procurando por qualquer vestígio do que José poderia ter visto, ou do próprio José. Mas o oceano guardava seus segredos com zelo implacável. As águas escuras e turvas não revelavam nada além de rochas, corais e cardumes indiferentes à tragédia humana, desenrolando-se acima deles. Era como se o mar tivesse conspirado para proteger aqueles que usavam suas profundezas para propósitos nefastos. A família despedaçada. Enquanto a investigação avançava em seu ritmo burocrático e muitas vezes frustrante, a vida da família de José desmoronava lentamente, peça por peça. Marina havia perdido 15 quilos em 3 semanas. Seus olhos, antes vibrantes e cheios de vida, agora eram 2 poças vazias de desespero e insônia crônica. Ela não conseguia dormir na cama, que compartilhara com José por 12 anos. O vazio ao seu lado era uma presença física, palpável, sufocante. Passava as noites no sofá da sala, enrolada em uma das camisas de pescaria do marido, respirando o cheiro de maresia e suor que ainda impregnava o tecido. Pedro, o filho mais velho, havia parado de falar. Literalmente. Depois da 2ª semana sem notícias do pai, o menino de 9 anos simplesmente fechou-se em um mutismo absoluto. Os psicólogos chamavam de mutismo seletivo traumático, uma resposta defensiva da mente infantil diante de um sofrimento grande demais para ser processado. Pedro passava horas sentado na janela de seu quarto, olhando para o mar ao longe, como se esperasse ver o barco do pai surgindo no horizonte. Seus cadernos escolares, antes preenchidos com desenhos alegres de peixes e barcos, agora continham apenas páginas em branco ou rabiscos sombrios de ondas que engoliam pequenas embarcações. Lucas, com apenas 6 anos, era jovem demais para compreender a permanência da ausência.
Ele ainda esperava o pai voltar a qualquer momento. Mãe, o papai vai chegar para o meu aniversário? Perguntava com a inocência cruel das crianças. Ele prometeu me levar no barco. Marina não tinha coragem de dizer a verdade, porque ela mesma ainda não conseguia aceitar. Como explicar para uma criança que o pai simplesmente desapareceu, que pode nunca mais voltar, que o universo pode ser tão arbitrariamente cruel? A comunidade pesqueira de Santos se mobilizou em um gesto de solidariedade silenciosa e profunda. Pescadores passavam pela casa de Marina, deixando sacos de peixe fresco, alguns trocados, dinheiro discretamente colocado em envelopes sem remetente. Sebastião organizou uma vaquinha entre os trabalhadores do porto que arrecadou quase 20 mil reais, dinheiro que ajudaria Marina a sobreviver os próximos meses sem a renda de José. Era o que a comunidade fazia. Era o código não escrito dos homens do mar. Ninguém deixava a família de um irmão afundar. Mas o dinheiro não enchia o vazio, não trazia respostas. Não acalmava os pesadelos de Marina, onde ela via José afundando em águas negras, estendendo a mão em sua direção, enquanto ela permanecia paralisada na superfície, incapaz de salvá-lo. Ela acordava sufocada, com o gosto de sal na boca, sem saber se eram lágrimas ou se o mar havia invadido seus sonhos. A mãe de José, Dona Conceição, uma senhora de 68 anos, que já havia enterrado o marido e 2 irmãos, todos levados pelo mar de uma forma ou outra, parecia ter envelhecido 20 anos em 3 semanas. Sentada em sua cadeira de balanço, na pequena casa no bairro do Paquetá, ela repetia como um mantra: o mar sempre cobra o que lhe é devido, sempre cobra. Havia uma resignação fatalista em sua voz, como se ela sempre soubesse que o oceano eventualmente reclamaria seu filho, assim como havia reclamado os outros homens de sua família. Para Dona Conceição, o mar não era apenas água e sal. Era uma entidade viva, caprichosa, que concedia e tomava vidas conforme sua vontade impenetrável. A cada dia que passava sem notícias concretas, a esperança se transformava em algo mais sombrio, uma vigília fúnebre sem corpo, um luto impossível de completar. Marina não podia enterrar o marido porque não havia corpo, não podia seguir em frente porque não havia confirmação. Estava presa em um limbo psicológico devastador, onde a esperança e o desespero lutavam eternamente sem vencedor. Os especialistas em trauma têm um nome para isso: ambiguous loss, perda ambígua. É considerada uma das formas mais destrutivas de luto porque não há fechamento, não há ritual, não há ponto final. Apenas reticências que se estendem até o infinito. As primeiras hipóteses da polícia haviam sido compartilhadas com Marina, naturalmente. A possibilidade de envolvimento com tráfico de drogas pesava como uma acusação silenciosa sobre a memória de José. Meu marido não era criminoso, Marina repetia com veemência para qualquer um que insinuasse o contrário. Ele viu algo, testemunhou algo, mas não estava envolvido. José era um homem bom, mas as insinuações eram como parasitas, infiltrando-se nas conversas dos vizinhos, nos olhares dos outros pescadores, na própria mente de Marina durante as madrugadas insones. E se houvesse algo sobre José que ela não sabia? E se o homem com quem havia dividido 12 anos de vida fosse, de alguma forma, um estranho? Essas dúvidas eram, talvez, a crueldade mais refinada de todas. O desaparecimento de José não havia tirado apenas um pai, um marido, um filho. Havia plantado sementes de desconfiança que ameaçavam contaminar até mesmo as memórias. Marina lutava contra essas sementes com toda a sua força, agarrando-se às lembranças dos sorrisos de José, de sua paciência infinita ao ensinar Pedro a amarrar nós marítimos, de como ele cantarolava baixinho enquanto consertava as redes. Essas memórias eram tudo que lhe restava. E ela não permitiria que ninguém, nem mesmo suas próprias dúvidas, as maculasse. Capítulo 5. A descoberta macabra.
42 dias após o desaparecimento de marinheiro José, um pescador de lagosta chamado Dirceu encontrou algo nas águas próximas à ilha de Alcatrazes, a cerca de 25 milhas náuticas de Santos. Inicialmente, pensou que fosse um saco de lixo flutuando, algo comum nas águas poluídas do litoral paulista. Mas quando se aproximou com seu bote, o horror se revelou em sua completude. Era um corpo humano em avançado estado de decomposição, parcialmente envolto em uma lona plástica preta amarrada com cordas náuticas. Dirceu, um homem habituado à morte que o mar oferece, peixes mortos, ocasionalmente um golfinho encalhado, até mesmo restos de naufrágios, vomitou por sobre a amurada de seu barco. Há mortes e há mortes. O corpo que flutuava diante dele carregava um tipo de violência que transcendia o acidental. Com mãos trêmulas, ele acionou o rádio náutico e contatou a capitania dos portos. Encontrei um corpo. Acho que pode ser o pescador desaparecido. A Polícia Civil e a Marinha mobilizaram uma operação de resgate imediata. O corpo foi recuperado com extremo cuidado e transportado para o Instituto Médico Legal de Santos. As primeiras análises confirmaram o que todos já temiam, mas ninguém queria aceitar. Através de registros dentários e de uma tatuagem característica no antebraço esquerdo, uma âncora entrelaçada com os nomes de seus filhos, o corpo foi identificado como sendo de José da Silva Santos, o marinheiro José. A notícia chegou à Marina através do delegado Tavares, que teve a difícil tarefa de comunicar o que nenhum policial quer comunicar. Marina não gritou, não chorou. Simplesmente desabou, como um edifício cuja estrutura havia sido corroída por semanas de esperança desesperada. Quando finalmente conseguiu falar, suas palavras foram um sussurro rouco. Como? O delegado hesitou. Havia detalhes que nenhuma esposa, nenhuma mãe deveria saber, mas Marina merecia a verdade, por mais brutal que fosse. O laudo do IML revelou uma realidade horripilante. José havia morrido por asfixia, mas não por afogamento. Havia sinais claros de estrangulamento manual, com marcas de dedos ainda visíveis em seu pescoço decomposto. Mais perturbador ainda, o corpo apresentava sinais de tortura pré-morte. Várias costelas fraturadas, hematomas profundos no tronco, marcas de queimaduras de cigarro nos braços. José não havia sido simplesmente morto. Havia sido interrogado, brutalizado e então assassinado. Era a marca registrada de organizações criminosas enviando uma mensagem. Isso acontece com quem vê demais, com quem fala demais. Os investigadores forenses encontraram algo mais nas roupas deterioradas de José. Fragmentos de um tipo específico de corda náutica usada por embarcações de grande porte, não por pequenos pesqueiros. Análises químicas dos tecidos revelaram traços de combustível marítimo de alto octano, o tipo usado em lanchas rápidas de contrabando. A lona plástica que envolvia parcialmente o corpo era de qualidade industrial, não disponível em lojas comuns. Cada detalhe construía um retrato terrível. José havia sido morto profissionalmente, metodicamente, por pessoas que conheciam bem o mar e suas correntes, que sabiam exatamente onde dispor de um corpo para que nunca fosse encontrado. Mas o mar, aquele velho traidor, havia tido outros planos. Correntes imprevisíveis, uma tempestade súbita 3 semanas antes, o movimento das marés, tudo conspirou para trazer José de volta à superfície. Era como se o oceano, em um raro momento de clemência ou remorso, tivesse decidido devolver o corpo para que a família pudesse, finalmente, ter seu fechamento. A Polícia Federal intensificou a investigação, agora oficialmente classificada como homicídio. A Força-Tarefa de Crimes Marítimos assumiu completamente o caso. Eles sabiam que estavam lidando com uma organização sofisticada de narcotráfico. As lanchas rápidas avistadas na região da Pedra da Tartaruga eram parte de uma operação internacional
que movia toneladas de cocaína da Bolívia e Peru através do Atlântico. José havia tido o azar de estar no lugar errado, na hora errada, e tinha visto rostos, detalhes, números de embarcações, informações que o transformaram em uma ameaça. A mensagem de texto não entregue para R ganhou novo significado. Os investigadores suspeitavam que R fosse um contato na Polícia Federal ou na Receita Federal. Alguém a quem José havia decidido reportar o que havia visto. Mas antes que pudesse fazer a denúncia formal, antes que pudesse transformar seu testemunho em ação legal, ele foi silenciado. A van branca sem placas vista nas câmeras do estacionamento provavelmente era o veículo usado para sequestrar José. Os 7 minutos de filmagem eram um sequestro relâmpago, executado com precisão militar. Marina finalmente teve seu corpo para enterrar. O velório foi realizado na igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira dos pescadores. Centenas de pessoas compareceram. Pescadores, comerciantes do mercado de peixe, vizinhos, amigos de infância. O caixão estava fechado. As condições do corpo não permitiam outra opção. Mas todos sabiam o que havia dentro. Todos sabiam que José não havia morrido em um acidente de pesca. Havia sido assassinado por testemunhar algo que o sistema de justiça falho não conseguiria proteger. Sebastião, o amigo de infância, fez o discurso fúnebre com a voz embargada. José era um homem honesto, em um mundo que pune a honestidade. Ele viu algo errado e decidiu fazer o que era certo, e pagou o preço mais alto. Mas quero que todos saibam. José morreu com honra. Morreu sendo o homem íntegro que sempre foi. E nós, que ficamos, temos a obrigação de garantir que sua morte não foi em vão. Mas seriam capazes? Em um país onde organizações criminosas operam com impunidade, onde testemunhas desaparecem e casos esfriam, onde a justiça é um luxo dos privilegiados, seria possível garantir que a morte de José significasse algo? Essas perguntas pairavam no ar pesado da igreja, misturando-se ao cheiro de incenso e flores murchas. O mar não esquece. 6 meses após o funeral de José, a vida em Santos havia, superficialmente, retornado ao seu ritmo habitual. Os barcos continuavam saindo ao amanhecer e retornando ao entardecer. O mercado de peixe continuava movimentado. As ondas continuavam quebrando na praia com sua indiferença eterna. Mas para aqueles que conheciam José, nada seria mais o mesmo. A investigação oficial permanecia aberta, mas essencialmente paralisada. A Polícia Federal havia identificado possíveis suspeitos, membros de uma célula de narcotráfico que operava na região, mas sem testemunhas dispostas a falar. Por óbvias razões de sobrevivência e sem provas forenses conclusivas, o caso estava em um beco sem saída. 3 homens haviam sido presos temporariamente, mas foram liberados por falta de evidências concretas. Eles saíram da delegacia com sorrisos confiantes de quem sabe que o sistema está ao seu favor. Justiça, no Brasil, é uma mercadoria cara que os pobres não podem comprar. Marina havia vendido o barco de José. Não conseguia mais olhar para o Esperança do Mar sem sentir um aperto no peito que a deixava sem ar. O dinheiro da venda, junto com o seguro de vida e as doações da comunidade, garantiria que ela e os meninos sobrevivessem os próximos anos. Ela havia arranjado um emprego em uma loja de material de pesca. Uma ironia amarga, trabalhar cercada por redes e anzóis, pelos instrumentos da profissão que havia levado seu marido. Mas era o que ela conhecia, era onde se sentia, de alguma forma torta, conectada a José. Pedro voltara a falar. Eventualmente Pedro voltara a falar. Eventualmente. Mas as palavras que saíam de sua boca eram diferentes, mais cautelosas, mais pesadas, como se cada frase precisasse ser cuidadosamente pesada antes de ser liberada ao mundo. O menino de 9 anos havia aprendido da forma mais cruel possível que o mundo não era seguro,
que pais podiam desaparecer, que monstros não existiam apenas em histórias. Ele havia desenvolvido um medo irracional de água. Recusava-se a ir à praia, a tomar banho, sem que a porta do banheiro estivesse aberta, a beber água sem antes observá-la por longos segundos. O mar, que antes era fonte de fascínio e orgulho, afinal, seu pai era um herói das ondas. Agora era um inimigo, um devorador de homens, uma entidade maligna que lhe roubara o que havia de mais precioso. Lucas, ainda tão jovem, havia desenvolvido sua própria forma de processar a perda. Ele criara um amigo imaginário chamado José, não exatamente o pai, mas uma versão idealizada que o visitava à noite e contava histórias do oceano. O psicólogo infantil explicou a Marina que era um mecanismo de defesa, uma forma da mente da criança suavizar a ruptura abrupta. Com o tempo, ele vai entender e aceitar, disse o profissional com aquele tom condescendente que pessoas que nunca perderam nada usam. Mas Marina sabia a verdade. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Apenas aprendemos a viver com a dor. Dona Conceição, a mãe de José, havia morrido 3 meses após o funeral do filho. Oficialmente foi um ataque cardíaco, mas todos que a conheciam sabiam a verdade. Ela havia morrido de desgosto, de um coração literalmente partido pelo sofrimento. Na última semana de vida, delirante pela medicação e pela dor, ela falava constantemente com José, como se ele estivesse ao lado de sua cama. "Você está bem, meu filho? Está frio aí embaixo? O mar está tratando bem você?" Foram suas últimas palavras antes de fechar os olhos e se reunir com o filho em qualquer lugar que os mortos vão. Sebastião comentou no velório: "Ela foi buscar o José. Uma mãe nunca abandona um filho, nem mesmo na morte." No Porto de Santos, uma mudança sutil, mas significativa havia ocorrido. Os pescadores agora navegavam em duplas ou grupos, nunca sozinhos. Quando precisavam ir para áreas mais isoladas, como a Pedra da Tartaruga, levavam rádios extras e mantinham contato constante. Haviam estabelecido um código informal. Se alguém avistasse uma lancha rápida ou qualquer atividade suspeita, imediatamente retornava ao porto e não mencionava o que havia visto. A lição havia sido aprendida através do sangue de José. Sobrevivência valia mais que consciência cívica. Havia quem dissesse que o fantasma de José assombrava as águas próximas à Pedra da Tartaruga. Pescadores relatavam ter visto em noites de névoa densa uma figura solitária em um pequeno barco acenando em direção à costa. Quando se aproximavam, não havia nada, apenas água escura e o som do vento. Eram superstições, obviamente. O tipo de história que homens do mar contam para dar sentido ao inexplicável, para transformar tragédia em mitologia. Mas superstições existem porque tocam em algo verdadeiro. O desconforto profundo com injustiças não resolvidas, com mortes que clamam por vingança, mas nunca a recebem. O delegado Tavares havia se aposentado 4 meses após a descoberta do corpo. Oficialmente, foi aposentadoria planejada, mas aqueles próximos a ele sabiam que o caso de José o havia destruído de dentro para fora. Em seus 30 anos de carreira, havia resolvido dezenas de homicídios, havia colocado inúmeros criminosos atrás das grades. Mas o caso de José, um homem honesto morto por fazer a coisa certa, cujos assassinos provavelmente nunca responderiam por seus crimes, era um fracasso que ele não conseguia engolir. Em sua festa de aposentadoria, bebendo mais do que deveria, ele confessou a um colega: "Eu sei quem matou José, sei os nomes, conheço as caras, mas não posso provar. E eles sabem que eu sei. E estão rindo de mim, rindo da justiça, rindo daquela família despedaçada. Isso me corrói por dentro mais do que qualquer câncer poderia." Marina, em seus momentos mais sombrios, considerava fazer justiça com as próprias mãos. Ela sabia os nomes. Havia formas de descobrir, sussurros em bares de pescadores, informações que circulavam nos cantos escuros da cidade portuária.
Mas o que uma viúva desarmada poderia fazer contra homens que matavam profissionalmente? E mais importante, o que José pensaria se ela se transformasse em uma assassina, se manchasse suas mãos com sangue, se deixasse Pedro e Lucas órfãos, não de um pai, mas de ambos os pais? José havia morrido tentando fazer o que era certo. Marina precisava honrar essa memória, não se rebaixando ao nível dos assassinos. Em uma tarde chuvosa de setembro, Marina visitou pela primeira vez o local onde o corpo de José havia sido encontrado. Ela alugou um pequeno barco com Sebastião e navegaram até as proximidades da ilha de Alcatrazes. Não havia nada especial sobre aquele pedaço de oceano. Era água, era vazio, era o mesmo horizonte infinito que se estendia em todas as direções. Mas era onde José havia retornado à superfície, onde o mar havia decidido devolvê-lo. Marina segurou um buquê de flores silvestres, as favoritas de José, e as jogou na água. Assistiu enquanto elas flutuavam, se dispersavam, eventualmente afundavam. Você tentou ser um herói, ela sussurrou para as ondas. Tentou fazer o que era certo, e o mundo te puniu por isso, mas eu quero que saiba. Eu te amo, os meninos te amam, e vamos garantir que sua história seja contada, que as pessoas saibam que você não foi apenas mais uma estatística, mais um corpo no oceano. Você foi José, você foi nosso. Sebastião, respeitando o momento, manteve distância, permitindo que Marina tivesse sua despedida privada. Mas ele também lançou algo ao mar, uma garrafa contendo uma mensagem. Era uma tradição antiga dos pescadores, mensagens para os mortos, confiadas ao oceano. Dentro da garrafa, Sebastião havia escrito: Irmão, você mereceu melhor. Todos nós merecemos melhor. Mas saiba que não esquecemos. O mar pode ter levado seu corpo, mas sua memória permanece conosco. Até nos encontrarmos novamente nas águas eternas. Quando retornaram ao porto ao entardecer, o céu estava tingido de vermelho e dourado, as mesmas cores que José havia visto em sua última tarde. Marina sentiu algo estranho. Não era paz, não era aceitação, mas talvez fosse o começo de ambas. A dor nunca desapareceria completamente. Ela carregaria José em seu coração como uma ferida permanente, mas era uma ferida que ela aprenderia a carregar, uma cicatriz que se tornaria parte de quem ela era. Os anos passariam. Pedro cresceria e se tornaria advogado, especializando-se em direitos humanos, dedicando sua vida a lutar por justiça, a justiça que seu pai nunca recebeu. Lucas se tornaria jornalista investigativo, expondo a corrupção e o crime organizado que permeava o sistema. Ambos, à sua maneira, continuariam a batalha de José. Marina os criaria sozinha, com a força que só mães viúvas conhecem, aquela força forjada na fornalha do sofrimento. E o mar continuaria sendo o mar. Indiferente, eterno, guardião de segredos que nunca revelaria completamente. Nas noites de tempestade, quando o vento uivava e as ondas batiam com fúria contra o cais, os pescadores mais velhos ainda contavam a história do marinheiro José. O homem honesto que viu demais, que decidiu fazer o que era certo e que pagou o preço final por sua integridade. Era uma história de advertência, sim, mas também era uma história de coragem, porque José havia tido uma escolha. Ele poderia ter fingido que não viu nada, poderia ter seguido em frente com sua vida, poderia ter escolhido o silêncio seguro, mas no final, sua consciência não permitiu. Ele decidiu que algumas coisas eram mais importantes que segurança pessoal. Decidiu que havia linhas que não podiam ser cruzadas sem consequências. E embora essa decisão tenha custado sua vida, ela também o imortalizou de uma forma que poucos alcançam. Na pequena igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat, uma placa de bronze havia sido instalada com os dizeres: em memória de José da Silva Santos, o marinheiro José, que escolheu a coragem sobre o silêncio.
O mar pode ter levado seu corpo, mas sua integridade permanece como farol para todos nós. 1990-2024. Marina visitava aquela placa toda sexta-feira, antes de ir ao trabalho. Passava os dedos sobre as letras gravadas e falava brevemente com o marido que havia perdido. Mais uma semana, José. Os meninos estão bem, estamos sobrevivendo. E não esquecemos, nunca esqueceremos. Então, ela seguia para seu dia, para suas responsabilidades, para a vida que precisava continuar, mesmo quando cada célula de seu corpo queria apenas parar, deitar e deixar o mundo girar sem ela. Justiça verdadeira nunca viria para José. Seus assassinos provavelmente morreriam velhos e livres, suas consciências tão vazias quanto sempre foram. A organização criminosa que operava nas Águas de Santos continuaria suas atividades. Outras testemunhas seriam silenciadas, outras famílias seriam despedaçadas. Era a realidade brutal de um sistema falho, de um país onde a lei protegia os poderosos e esmagava os vulneráveis. Mas havia uma justiça menor, mais pessoal. José não foi esquecido. Sua história foi contada e recontada. Passou de pescador para pescador, de geração para geração. Tornou-se parte do folclore local, uma lenda urbana com raízes profundamente reais. E em cada reconto, José se tornava um pouco mais heróico, um pouco mais simbólico. Era a forma da comunidade de honrá-lo, de garantir que sua morte não fosse completamente sem sentido. Nas noites calmas, quando a lua cheia iluminava o oceano e transformava as ondas em prata líquida, Marina às vezes ia até a praia e ficava ali, apenas observando. Ela imaginava José em algum lugar além do horizonte, livre finalmente do barco enferrujado e das redes rasgadas, navegando em águas eternas onde não havia traficantes, não havia violência, não havia injustiça. Era um pensamento ingênuo, talvez, mas era o pensamento que permitia que ela dormisse à noite. O mar não esquece. É o que dizem os pescadores. Tudo que entra em suas águas deixa uma marca, uma memória nas correntes e nas marés. E se isso era verdade, se o oceano realmente guardava a lembrança de cada vida que tocava, então José permaneceria ali para sempre. Não como uma vítima, não como uma estatística, mas como o que ele sempre foi. Um homem bom tentando viver com honra em um mundo que frequentemente pune a honestidade. E talvez, apenas talvez, essa fosse a vitória final. Porque enquanto Marina e os meninos se lembrassem, enquanto Sebastião e os outros pescadores contassem sua história, enquanto aquela placa de bronze permanecesse na igreja da padroeira dos pescadores, José estaria vivo. Não no sentido físico, não da forma que Marina desejava desesperadamente nas madrugadas solitárias, mas vivo na memória coletiva, vivo no exemplo que deixou, vivo na coragem que inspirou. O mar havia levado o marinheiro José, mas o mar não conseguiu apagar quem ele foi. E nessa pequena resistência contra o esquecimento, nessa recusa de permitir que sua morte fosse apenas mais uma tragédia não resolvida, havia uma centelha de algo que poderia, se você inclinasse a cabeça e olhasse da forma certa, ser confundida com esperança. Não a esperança de que o mundo mudasse, era tarde demais para esse tipo de ingenuidade. Mas a esperança de que mesmo nos cantos mais escuros da existência humana, mesmo diante da injustiça mais cruel, alguns indivíduos ainda escolhem fazer o que é certo, e que essa escolha, embora possa custar tudo, significa algo, talvez não para os vivos. Talvez não em termos de justiça legal ou recompensa tangível, mas significa algo para a alma. Aquela parte misteriosa de nós que persiste além do corpo, além da morte, além até mesmo da memória. José havia feito sua escolha. E agora, Marina e os meninos precisavam fazer a deles. Sucumbir à amargura e ao desespero,
ou honrar a memória de José, vivendo com a mesma integridade que ele havia demonstrado até o fim. Era uma escolha difícil, dolorosa, que precisava ser refeita a cada dia, mas era a única escolha que fazia sentido. O sol se pôs sobre Santos naquela noite de setembro, como se punha todas as noites, indiferente aos dramas humanos desenrolando-se sob sua luz. O mar continuou suas ondulações eternas. Os pescadores voltaram aos seus lares, e Marina, de pé na praia com os pés descalços na areia úmida, sussurrou uma última promessa ao vento. Eu vou continuar, José. Por você, pelos meninos, por todos nós. Vou continuar. E ela continuou. Porque é isso que os sobreviventes fazem. Continuam, carregam, persistem, mesmo quando cada passo parece impossível. É a coragem mais silenciosa e talvez a mais profunda. Não a coragem de um ato heróico singular, mas a coragem de acordar a cada manhã e escolher viver, apesar de tudo. O mar guardará sempre o segredo completo do que aconteceu com o marinheiro José naqueles últimos momentos. Mas sua história, a história de um homem comum que fez uma escolha extraordinária, essa permanecerá. Contada em voz baixa nos bares de pescadores, sussurrada nas vigílias noturnas, preservada nas memórias daqueles que o amaram. E talvez, no final, seja isso o que significa ser lembrado. Não placas de mármore ou monumentos grandiosos, mas histórias contadas ao pé do ouvido, lágrimas derramadas em praias solitárias, crianças que crescem determinadas a honrar um pai que mal conheceram. É uma imortalidade imperfeita, fragmentada, dolorosa, mas é real. E para José, para Marina, para todos nós que eventualmente retornaremos ao pó e às ondas, talvez seja suficiente. O mar não esquece, e nós também não.